episódio 14 da série Mulheres de Quarto. O livro de Atos, no capítulo 12, conta que o rei Herodes, ele começou a perseguir os cristãos. Começou a perseguir alguns membros da igreja de Cristo. Ele mandou assassinar Tiago, que era irmão de João, e isso fez com que ele se tornasse um cara mais popular entre os judeus. E ele gostou da popularidade. E logo depois desse acontecimento, ele mandou ordenar a prisão de Pedro. Só que nós sabemos muito bem quem estava agindo por trás de Herodes. O inimigo, nosso grande adversário. O inimigo então decide colocar Pedro na prisão, porque Pedro era um homem que incomodava o inferno. O inimigo sabia que ele precisava parar Pedro e colocar um ponto final no seu ministério. O inimigo sabia que Pedro solto ele era um perigo, que ele era uma ameaça. O inimigo sabia que Pedro solto, pregando e falando da palavra de Deus, por onde ele passava, milagre acontecia. Por onde Pedro passava, acontecia batismo do Espírito Santo. Pedro era uma ameaça do céu na terra. O inimigo também te enxerga como uma ameaça. Entenda de uma vez por todas que você incomoda a geografia em que você está. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, então Deus vai te usar para ativar ministério, ativar dons espirituais em outras pessoas. Deus vai te usar para ativar pessoas que estão apagadas, desanimadas na fé. O inimigo precisava neutralizar a boca de Pedro, tampar a boca de Pedro. Por isso decide colocá-lo na prisão. O inimigo sabe o poder de uma palavra liberada. O inimigo conhece quando é Deus quem está falando através da sua vida, através da sua boca, através do louvor que você canta, através da sua vida, através do que você faz e fala. Uma palavra liberada através da sua vida, quando você tem a presença de Deus. O que você fala vira decreto no mundo espiritual. É por isso que o inimigo talvez hoje está tampando a sua boca e te deixando paralisada, desanimada na fé. Sem querer reagir, sem querer levantar, sem querer continuar. O inimigo não precisa te tirar da igreja, ele só precisa tampar a sua boca e te desanimar. Ele só precisa controlar as palavras que saem de você. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele tinha que parar Pedro de qualquer jeito, porque quando Pedro fala, o céu se abre. A Bíblia conta que o que Pedro fala acontece. Pedro abre a boca e o poder de Deus desce, se manifesta. Pedro fala e quem está chorando começa a sorrir. Pedro abre a boca e quem está doente é curado. Pedro tem uma palavra que precisa ser silenciada. O inimigo, ele quer silenciar a sua boca. Ele quer encerrar o louvor que tem na sua boca para você não cantar mais, para você não pregar mais, para você não testemunhar mais. Ele quer silenciar o que Deus colocou na sua vida. A Bíblia conta que Pedro liberava na terra uma palavra que era falada no céu. O céu fala e Pedro libera. O céu fala e Pedro é o canal. Pedro é a ponte para o milagre chegar até as pessoas. Você precisa entender que você é como Pedro. Você precisa abrir a sua boca agora e profetizar. Não se cale mais em nome de Jesus. Nós já estamos aqui há 14 semanas. Você não pode ser a mesma pessoa de quando você começou essa série. Você tem que falar no nome de Jesus, caminhando na rua, no trabalho, no mercado, fazendo compra, levando as crianças na escola. Ah, Thalita, mas eu tenho vergonha. Chega, não é tempo de vergonha mais. Depois de tudo que você viveu aqui nessas 14 semanas, não tem como ter vergonha mais do Evangelho. Não tem como ter medo da aprovação das pessoas mais. Vergonha quem tem que sentir é Satanás. Porque cada vez que ele tentar fechar sua boca, ele não pode conseguir. Vergonha tem que sentir é ele. Cada tentativa frustrada dele que vai cair por terra. A palavra que tem na sua boca, ela tem unção e autoridade. Mas para isso você tem que viver uma vida de santidade e retidão na presença de Deus. Assim como Pedro. Ali, Herodes manda prender Pedro. Manda prender as mãos de Pedro, porque tudo que Pedro tocava as suas mãos se transformava. Tudo que Pedro colocava a mão para fazer dava certo. Tudo que Pedro metia a mão transformava.
Ele colocava a mão no doente e o doente ficava curado. Ele levantava suas santas mãos e a adoração acontecia. Parece que o céu baixava na terra. As suas mãos, elas têm autoridade estabelecida e colocada por Deus. Deus colocou autoridade sobre a sua vida. É por isso que Satanás não quer apenas fechar sua boca. Ele também quer prender suas mãos para você parar de servir, para você parar de trabalhar para Deus. Ele quer acabar com a unção que tem nas suas mãos. Ele quer acabar com o talento que tem nas suas mãos, a habilidade que tem nas suas mãos. Só você que não está vendo. Ele quer parar a sua capacidade de trabalhar, de produzir, de multiplicar o que Deus colocou na sua mão. É só você que não está vendo. O inimigo também colocou corrente nos pés de Pedro, porque ele sabia que por onde Pedro andava, o inimigo sabia que por onde um ungido de Deus passa, alguma coisa acontece. A terra seca floresce. E Deus está te preparando, Deus está te trabalhando para caminhar por territórios que você nunca imaginou, por geografias que nunca passou pela sua cabeça. Imobilizaram Pedro. Não apenas tiraram a liberdade de Pedro. O que o inimigo não sabia é que a unção de Pedro não estava apenas nas suas mãos. O que o inimigo não sabia é que não adiantava prender as mãos e os pés de Pedro. O que o inimigo não sabia é que a unção de Deus, ela não estava apenas nos pés e na boca de Pedro. A unção de Pedro estava também na sua sombra. O livro de Atos, no capítulo 5 e no verso 15, diz que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas e colocavam os leitos ali no caminho, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, quando Pedro estivesse andando, a sombra de Pedro cobrisse alguns desses enfermos, a fim de que eles fossem curados. A Bíblia conta que a sombra de Pedro tinha unção de Deus. Adiantava Satanás amarrar as mãos de Pedro? Adiantava Satanás prender os pés de Pedro? Adiantava colocar Pedro na prisão? Queridos, quando nós passamos pelo Pentecostes, a nossa pregação ela se torna poderosa. O nosso louvor ele quebra correntes. Onde nós passamos, o sobrenatural acontece. Refletir a glória de Deus não é um privilégio exclusivo de Pedro, mas de toda pessoa que se entrega verdadeiramente ao Senhor, de corpo e alma. A pessoa que tem um encontro com Cristo, nada do que ela faz passa imperceptível. Tudo tem a glória de Deus. Isaías, no capítulo 32, no verso 2, diz que existem homens e mulheres no nosso meio que são como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ainda existem nos dias de hoje homens e mulheres como Pedro. A unção de Pedro não estava apenas no que ele falava e fazia, no que ele tocava ou por onde ele andava. A Bíblia conta que a sombra de Pedro também curava. O inimigo nunca imaginou que haveria unção também na sombra de Pedro. Mas só existe sombra quando tem luz. E quanto mais perto da luz você está, maior será a sua sombra que você produz. Quanto mais longe da luz, menor a sombra que você gera. Só de Pedro caminhar perto de alguém, as pessoas eram transformadas. Olha o nível de unção desse pescador chamado Pedro. Olha o nível da unção que alcançou um homem que negou Jesus. Olha o nível de unção desse homem que deu tanto problema para Jesus. É por isso que você não pode criticar nem julgar ninguém, porque a pessoa que errou e falhou ontem, a pessoa que está errando e falhando hoje, amanhã essa mesma pessoa pode ser alguém de muita unção. Deus pode transformar essa pessoa e ela pode virar um grande instrumento na mão de Deus. E quando Pedro é colocado na prisão aqui em Atos capítulo 12, aconteceu algo que o carcereiro, o soldado, o inimigo, ninguém imaginou. A Bíblia conta que a igreja estava orando por Pedro incessantemente. A pior coisa que pode acontecer nessa vida é mexer com uma pessoa que ora.
A pior coisa que pode acontecer na sua vida é implicar, é você fazer picuinha, é você fofocar, é você caçar confusão com uma pessoa que ora. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é se meter com alguém que ora. É se meter a besta com uma pessoa, uma mulher e um homem de oração. A pior coisa que alguém pode fazer na terra é tentar atrapalhar o ministério, a vida, o chamado de uma mulher e de um homem que ora. Tentar atrapalhar seus projetos, seu ministério ou fazer qualquer outra coisa para impedir o avanço de alguém que ora. Não mexa com uma mulher de oração. Não mexa com um homem de oração. Não se meta, não se atreva com uma igreja que ora. Sabe o que aconteceu aqui? O povo de Deus ora em favor de Pedro e o céu se abre. A Bíblia conta que quando o povo de Deus se junta em oração, o céu se abre, anjos descem, a multiplicação desce e se manifesta. Quando a igreja ora, o sobrenatural acontece, Deus faz milagre, Deus gera meios, Deus gera recursos. Até um decreto de morte vira testemunho quando tem oração. Quando a igreja ora, a salvação entra na sua casa. Deus muda o coração do seu marido, Deus muda o coração da sua esposa, Deus muda o coração dos seus filhos. Porque nada, absolutamente nada, está fora do alcance da oração. Quando a igreja de Deus ora, Deus multiplica a farinha, o azeite. O filho, ele volta para a presença do Pai. Então, querido, não se meta com alguém que ora. Ai daquele que se levanta injustamente com uma mulher de oração, com um homem de oração. Porque o anjo do Senhor, ele vai fechar sua boca, assim como ele fechou a boca dos leões. Você vai ficar envergonhado. Não se meta com uma pessoa de oração. Herodes tentou paralisar Pedro, só que tinha uma igreja orando por Pedro. O plano era matar Pedro no dia seguinte, depois da Páscoa. Mas a igreja começou a orar. E a Bíblia conta que o anjo do Senhor desceu na terra. O anjo do Senhor desceu na prisão. A igreja estava reunida orando na casa de Maria de Marcos. A igreja estava orando em um determinado lugar, em uma determinada geografia. E o anjo desceu em outro lugar, em outra geografia. A sua oração, ela pode provocar o céu para que um anjo do Senhor, ele desça agora mesmo na sua casa. Tem um anjo esperando para ser ativado. Tem um anjo esperando a sua oração para ele descer agora, para visitar seu pai, para visitar sua mãe, para visitar seu marido, para ir visitar sua esposa, para visitar seus filhos. Tem um anjo esperando para ser ativado através da oração, através do clamor. A sua oração, ela vai provocar o céu para que a ajuda do céu, a intervenção do céu, ela desça na terra, ela desça na sua vida, ela desça no seu ministério, ela desça na sua casa, ela desça no seu casamento. Pedro estava impossibilitado, acorrentado, algemado. Mas a maior vitória que você pode ter nessa terra é você ter um intercessor por perto. Alguém que intercede por você, alguém que ora por você. Amigas de oração, amigas íntimas de Deus. Gente que tem comunhão com o céu. Gente que tem intimidade com o Espírito Santo. Gente que vive a presença de Deus. A melhor coisa que você pode ter nessa terra é pessoas que são ungidas por Deus. Intercessores e intercessoras, eles são como um diamante de Deus na terra. E a Bíblia diz que quando o anjo chega na prisão, o anjo acordou Pedro. Ou seja, Pedro estava dormindo. Numa situação dessa de vulnerabilidade, de incertezas, ele ia morrer no dia seguinte. E o anjo desce na prisão por causa da oração dos irmãos em favor de Pedro. E encontra Pedro dormindo. Se você sabe que vai morrer no dia seguinte, por acaso você ia conseguir dormir profundamente? A Bíblia conta que Pedro estava dormindo tranquilamente, a ponto de nem notar que havia chegado alguém ali. Pelo amor de Deus. O anjo do Senhor, ele chega ali e acorda Pedro. Talvez quem precisa ser acordado hoje é você. Talvez quem está dormindo hoje é você. Mas não finalize essa mensagem sem entender
que o seu ministério talvez está dormindo. O seu casamento talvez está dormindo. Os seus filhos estão dormindo na fé. Mas isso pode ser revertido. Talvez você está dormindo, você parou de orar há muito tempo. Talvez você se acomodou com essa situação na prisão, essa situação que você está vivendo há tanto tempo, você se acomodou, acostumou com a prisão, acostumou com as correntes. Mas hoje o anjo do Senhor, ele vai acordar você. Hoje o anjo do Senhor, ele vai ativar seu ministério. Hoje o anjo do Senhor, ele vai ativar seu coração, ele vai fazer algo grande na sua casa. Ele vai ativar algo poderoso no seu lar, no seu quarto, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. A Bíblia fala que o anjo acordou Pedro e Pedro despertou. E esse despertar era como o anjo dizer: Pedro, chegou a hora da sua vitória. Pedro, chegou a hora do seu milagre. Pedro, a sua bênção chegou. Pedro, o livramento de Deus, ele veio sobre a sua vida. Talvez o anjo do Senhor esteja acordando alguém agora através dessa mensagem, através desse áudio. Talvez o Senhor está acordando um pregador que parou de pregar, um missionário que parou de trabalhar, um cantor que parou de cantar, um levita que parou de servir. O Senhor vai ativar, o Senhor vai reativar você hoje. O anjo não desceu no culto na casa de Maria. O anjo não desceu no monte, nem na igreja. O anjo desceu exatamente no lugar da provação. Qual é o lugar da tua provação hoje? O anjo desceu, foi na prisão. O anjo desceu exatamente no lugar que precisava de um milagre. Onde é que você precisa de um milagre? O anjo do Senhor, ele está disposto a ser ativado hoje para descer, trazendo salvação na sua vida. Em qual área você precisa de um milagre? Será que é a cura de uma doença? Uma crise, depressão, vida financeira travada, vida familiar, sofrimento, solidão, provação? Talvez eu fale nesse momento para pessoas que acham que não tem mais jeito. Que as portas estão todas fechadas, o coração está aflito, você está chorando, está triste, está chateado. Briga de família. Talvez eu estou falando para alguém que já tentou de tudo e nada dá certo. Mas entenda uma coisa, o ambiente pode ser difícil, mas o anjo desce mesmo assim. Você pode estar acorrentado até o pescoço, a mão, o pé, algemado, tudo travado. O anjo desce mesmo assim. Sabe? A partir do momento que o anjo desce, não é mais com você a treta. O problema a ser resolvido não é mais com você, aí é com o anjo. Talvez eu fale para alguém que está pedindo resposta de Deus há tempos. Senhor, fala comigo. Me dá sonho, visão, revelação. Fala comigo, abre a porta, me dá uma luz, uma saída. Me dá um sinal. Oh Deus, me dá uma palavra. Talvez eu fale para alguém que está esperando há anos. Eu quero dar esperança para o seu coração hoje. Porque um anjo está descendo para colocar um fim nesta provação. O anjo não ficou do lado de fora gritando: Pedro, tamo junto. Pedro, eu tô aqui fora. Quando Daniel estava preso na cova dos leões, o anjo não ficou do lado de fora gritando: Pedro. Aliás, Daniel. Quando Daniel estava na cova dos leões, o anjo não ficou gritando: Daniel, tamo junto, eu tô aqui, tô de olho em tudo. Não, o anjo estava dentro da cova do leão junto com Daniel. O anjo estava dentro da prisão junto com Pedro. O casamento está afundando. O anjo está dentro do casamento junto com você, está dentro da sua casa, está dentro do seu lar, está dentro da sua saúde, está dentro do seu ministério. O ministério ele quer acabar, o anjo está aí dentro, ele está envolvido. Tem um anjo descendo na sua direção, entrando com providência, tirando você dessa geografia errada, dessa posição errada. Deus te colocou ouvindo essa mensagem agora, não foi à toa. É porque você não pode perder o anjo de vista, porque ele vai te visitar hoje. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Deus vai acelerar a cura dos seus ossos. Deus vai acelerar a cura do seu joelho, da sua coluna, desse problema de saúde. O anjo de Deus, ele vai te encontrar no pior momento da sua vida. Nós estamos vivendo um aceleramento. Só que antes de quebrar prisões, o anjo foi e acordou Pedro. O anjo teve que despertar Pedro, porque Pedro estava dormindo. Deus não vai te dar grandes vitórias se você ainda está dormindo. Não espere grandes milagres se você ainda está dormindo. Não ache que Deus vai te dar vitória se o seu ministério está adormecido.
Não espere grandes manifestações, grandes crescimentos em Deus, se os dons que Deus te deu estão adormecidos. Não espere Deus fazer maravilhas na sua casa, no seu lar, se você está sentado sem fazer nada para Ele. Deus está falando agora, desperta, acorda, chega de dormir. Para com essa miada de gato e começa a rugir como um leão. Vai para cima, chega, desperta. Um alarme espiritual, ele está tocando para você sair dessa cama espiritual, desse berço, desse conforto espiritual, desse sono espiritual que você está há tempos. Acorda, o alarme está tocando, acorda. Senão você vai perder feio essa batalha. Você vai perder seus filhos, seu casamento, seus dons, seu ministério, você vai perder até a sua salvação. Acorda. Você está correndo risco de perder seu talento, a sua empresa, seu empreendimento. Acorda. O anjo acordou Pedro porque Pedro precisava estar acordado para ver com seus próprios olhos o que Deus ia fazer na vida dele. A série Mulheres de 4 tá quase acabando. E a pergunta que eu faço para você é, depois de tanto tempo, quase 4 meses juntas, será que você ainda está dormindo? Depois de tudo que você já ouviu aqui, será que você ainda está dormindo? Não é possível. O anjo poderia ter quebrado a prisão. E quando Pedro acordasse, já estava tudo arrebentado, tudo quebrado, Pedro livre, o soldado tudo morto. Mas não. O anjo fez questão de acordar Pedro para que ele visse o milagre com seus próprios olhos. Pedro precisava ver o que Deus estava fazendo em favor dele. Pedro precisava enxergar com seus próprios olhos a resposta de Deus para a igreja que ora. Pedro precisava entender que a igreja estava orando a seu favor. Talvez Deus ainda não te deu essa vitória, mas não é porque Ele não quer te dar essa vitória. É porque você ainda está dormindo, esperando que alguém faça por você o que só você tem a obrigação e o dever de fazer. Para de escorar nos outros. Vai para cima, levanta dessa cama espiritual, acorda. A Bíblia conta que quando o anjo acordou Pedro, o anjo resplandeceu e iluminou toda a prisão. E foi nesse momento, com o resplandecer de um anjo, com o brilho do anjo, que as correntes foram quebradas. Quando a luz do anjo iluminou a prisão, a sombra de Pedro novamente apareceu. Deus não estava apenas com Pedro, mas estava em Pedro. E isso fazia toda a diferença. Porque a sombra de Pedro também era a sombra do Espírito Santo. Até a sombra de Pedro tinha unção. Mas o anjo precisou ir lá para ativar Pedro novamente. Deus vai colocar uma pessoa ungida de Deus perto de você. Deus vai colocar alguém no seu caminho para ativar o seu ministério de novo. Alguém que vai provocar mudança, a fim de que a unção que tem sobre a sua vida, ela reapareça. Alguém que vai te ajudar, alguém que vai te guiar para que você saia dessa prisão que você se encontra hoje. A Bíblia conta que o anjo caminhou com Pedro. E a primeira porta se abriu sozinha. E eles passaram. A segunda porta se abriu sozinha. E eles passaram. A terceira porta se abriu sozinha. E eles passaram. Quando Pedro estava sozinho na prisão, ele estava algemado, preso ali dentro, porque ele não conseguia abrir a porta. Mas quando ele estava na companhia do anjo, as portas automaticamente se abrem sozinha. O problema não era apenas a geografia errada em que Pedro estava. O problema também é você estar andando, se relacionando, convivendo com a pessoa errada. Porque você pode até estar na geografia errada, mas se você caminha com a pessoa certa, ela vira um GPS do céu na sua vida. Você vai para um outro nível espiritual. Você vai para uma outra atmosfera espiritual. E a Bíblia fala que enquanto Pedro caminhou com o anjo, estava acontecendo um fluir, as portas se abrindo. Mas em dado momento a Bíblia fala que o anjo seguiu para uma direção e Pedro foi para outra. O anjo foi para um lado, mas Pedro foi para a casa de Maria, onde a igreja estava reunida orando. Tem pessoas que vão caminhar com você só até elas saírem do problema, só até elas saírem do sufoco. Depois, elas não vão continuar andando nem caminhando com você. Elas só vão andar com você enquanto as portas estiverem abrindo. Depois que ela se vê livre daquele problema, daquela prisão, ela vai para um lado e você para o outro. Foi isso que aconteceu com Pedro e o anjo. E chegando na casa de Maria, a Bíblia conta que Pedro chegou na porta sem o anjo. E a porta não
se abriu. Quando ele estava com o anjo, a porta se abria, lembra? Agora a porta não abriu mais. Ele precisou chamar. Ele precisou bater na porta. E uma menina viu que Pedro estava na porta. Ao invés de abrir, ela correu para dentro da casa, gritando, dizendo: olha, Pedro tá lá fora, Pedro tá lá fora. Gente, aqui ó, vocês estão orando aí por Pedro, mas Pedro tá lá na porta. A bênção que vocês estão orando aí tá lá na porta. O milagre que vocês estão buscando em oração tá na porta. O clamor que vocês estão fazendo aí, a resposta tá lá na porta, Pedro tá lá. A solução do problema que você tem apresentado ao Senhor durante anos e anos e anos tá na porta. A resposta da sua oração tá na porta. A igreja estava orando, clamando, intercedendo e a resposta já estava na porta. Talvez você está pensando que é difícil, é complicado demais, está demorando. Mas nós estamos num momento de aceleramento espiritual e Deus já está colocando na porta da sua casa o milagre, a cura, a resposta que você tanto busca. Ninguém que ora fica envergonhado. O crente que ora de verdade, ele não fica envergonhado. Antes da igreja de Deus encerrar aquela reunião de oração na casa de Maria, antes de terminarem o clamor, Pedro já estava solto na porta da casa. Não deu tempo nem de terminar o clamor e a oração, a resposta estava na porta. Para de brincar com Deus. Para de enrolação com Deus. Para de fingir para Deus. Para de fingir para as pessoas que você tem comunhão com Deus. Seja um crente de verdade. Sem cera, sem máscaras. Acorda, ativa essa fé. É tempo de aceleramento, você não pode continuar dormindo mais. Não vai dar tempo de acabar o ano de 2022. E Deus, Ele vai liberar um grande projeto na sua mão, uma grande bênção, talvez algo que você busca há tanto tempo. Está acontecendo um aceleramento. As coisas estão acontecendo muito rápido. Pessoas que estavam dormindo na fé estão acordando, estão despertando. Uns dizem para os outros: onde é que essa pessoa estava escondida? Onde é que estava escondida? As pessoas estão acordando. Você precisa ler o capítulo 12 de Atos. Foi tão rápida a resposta para aquela oração daquela igreja. Foi tão rápida a resposta para aquele povo que estava orando intercessoriamente. Foi tão rápido o acontecimento, a solução, a resolução, que nem a igreja acreditou. Ninguém deu credibilidade para a menina. Sabe qual foi o problema daquela igreja? Eles não estavam preparados para uma resposta rápida de Deus. Você, mulher de quarto, você, mulher que ora, será que você está preparada para uma resposta rápida? Será que você está preparada para Deus fazer algo rápido na sua vida? Será que você está preparada para acontecer algo que você acha que vai acontecer daqui 10 anos e Deus resolve fazer em 1? Será que você está preparado? Será que a sua empresa está preparada? Será que a estrutura da sua família está preparada para ver e viver o que Deus vai fazer no meio de vocês? O problema não é a resposta de Deus vir rápido demais. O problema é Deus te responder e você não está preparado para ver, viver e usufruir o milagre. Você tem que se preparar. A igreja que estava em oração intercessória, a igreja que estava orando, não estava preparada para ver Pedro na porta. Se prepare para uma cura rápida, uma liberação rápida, um milagre rápido, uma intervenção de Deus rápida. Mas você não pode estar dormindo, senão você vai perder. Senão você vai perder o anjo passando. Senão você vai perder a bênção. Se prepare. Acorda. A Bíblia fala que os tempos, eles serão abreviados. E em toda a minha vida, eu nunca vi as coisas acontecendo tão rápido como agora. Parece que num piscar de olhos as crianças crescem. O dia mal começa e dali a pouco já vem o pôr do sol. Você sai de casa pela manhã e quando assusta já é 3 horas da tarde. O tempo está se abreviando cada dia mais. E o tempo de Deus, ele também está se abreviando. As profecias estão se cumprindo. A vinda do Senhor Jesus, ela nunca esteve tão próxima. Mas você precisa entender que o tempo do seu sofrimento, do seu clamor, da sua luta, ele também será abreviado. O tempo da sua espera, ele também será abreviado. O tempo do cumprimento do que Deus tem para a sua vida, ele também será abreviado. A igreja que estava orando
viu com seus próprios olhos o milagre. E a pergunta que eu te faço agora é: você está orando ou você está dormindo? A sua oração, ela pode provocar o céu. Ou melhor, intensifique as suas orações para que elas provoquem o céu, a fim de que um anjo desça na sua casa hoje. Em nome de Jesus.